Oi, gente, bem-vindos ao Pode Viajar Comigo. O episódio de hoje é sobre um tema que toca profundamente meu coração. Viagens em família. Porque quem ama viajar sabe que não é sobre... Não é só... Tem que voltar. Pode ir? Tá. Porque quem ama viajar sabe que não é só sobre o destino, é sobre quem vai com a gente. E para esse papo, eu recebo duas convidadas muito especiais que representam exatamente isso: a força das memórias em família, a beleza de viver o mundo juntas. Eu estou falando da Gabi Temer e da Júlia Temer, mãe e filha do Juju na Trip, esse projeto incrível que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A Gabi é jornalista, formou mais de 10 anos na redação de O Globo, mas resolveu, depois de tudo, mudar, depois que a Juju nasceu. E o blog, que nasceu lá em 2013, hoje é um programa de televisão, uma comunidade com mais de 400 mil seguidores e é referência absoluta quando se fala em viagens e família. E a Júlia, que cresceu embarcando, conhecendo o mundo, experimentando culturas, hoje, com 22 anos, traz um olhar lindo sobre tudo que viveu. Eu também sou mãe, e viajar com a minha filha Maria Antônia tem sido uma das experiências mais emocionantes da minha vida. A gente já foi para a Disney, para a Califórnia, agora a gente está seguindo para Paris, para a Suíça, e cada fase tem um ritmo, um olhar e um significado diferente. Hoje, a gente vai conversar sobre legado, afeto, construção de histórias e como as viagens se tornam memórias que atravessam gerações. Meninas, muito obrigada pela participação. Eu estou extremamente feliz e prazer conhecê-las. Eu já acompanhava vocês. É um tema que me toca muito. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar nossa gravação, como que é uma coisa que eu sempre, desde quando eu quis ser mãe, eu falei, eu sempre quero trazer a minha filha para algum local do mundo, porque aquilo que você falou, talvez não lembra mais, lembra, porque eu acho que as memórias elas ficam, às vezes, escondidas numa caixinha lá no fundo, dentro da nossa alma, do nosso espírito. Eu cresci com os meus pais assim, né? Não era tão intenso como vocês. Fizeram um projeto de vida lindo, que eu admiro e eu acho incrível. Se eu pudesse, eu largava e só ficava viajando, porque realmente eu amo trabalhar com esse universo, mas eu cresci muito com os meus pais assim. Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, mas ele sempre falava uma coisa que até hoje eu lembro, que ele falava: viajar é a coisa que você gasta dinheiro e fica mais rico. E eu levo isso para a minha vida. Então, cresci com os meus pais assim, até meu pai falecer. E minha mãe depois continuou. Eu sou filha única, você é filha única também. Filha única. Então, também sou filha única, mas depois a minha mãe, mesmo depois que meu pai faleceu, a minha mãe sempre impulsionou muito os meus desejos de viagem. Então, quando meu pai faleceu antes de eu fazer os 15 anos, e aí já foi a coisa da viagem. Depois eu quis morar fora para estudar. Minha mãe sempre me incentivou, né? Porque eu vejo hoje algumas mães, assim, até de escola, quando a gente faz a escolha de escola, que eu quis que minha filha estudasse uma escola internacional. Mas ela é filha única, e se ela quiser morar em Londres ou não sei onde, eu falei, mas a gente cria o filho para o mundo e os laços são eternos. E se ela for para o Japão, eu vou viver lá no Japão, não tem problema. Então, assim, é muito interessante. Eu quero escutar um pouquinho do projeto de vocês, entender, Gabi, como foi essa virada de chave, como você percebeu que compartilhar essas viagens de vocês se tornaria um projeto e depois se tornaria essa comunidade gigante que vocês têm de 400 mil pessoas. Bom, primeiro eu queria dizer que tem o Rico também, né? Que é o pai da Júlia, que faz parte desse projeto. Que ele não pôde vir, porque ele, enfim, está com umas questões. Estamos nós duas aqui. Sim, e muito obrigada pelo convite. Imagina, então, adorei feliz. Como você apresentou a questão das viagens, porque é exatamente isso. Viagem é uma construção, né? Uma construção de vida. Quer falar sobre a questão do legado? Bom, vamos lá. O Juju na Trip ele começou porque eu e Rico sempre gostamos de viajar, e quando eu engravidei da Juju, a gente falou, bom, e agora? A gente vai viajar menos porque a gente tem filho, vai viajar mais? Filho não é amarra, filho é mais liberdade ainda. E a gente falou, não, vamos viajar, continuar viajando como a gente sempre viajou. Então, eu, grávida da Júlia, fomos para o Peru e para a Bolívia, atravessamos tudo de carro. Nessa época, de ônibus. Nessa época, eu trabalhava no Globo ainda. O médico falou, não vai. Eu falei, não, claro que a gente vai. A gente tinha umas câmeras
mecânicas maravilhosas, cromo. A gente fotografou a viagem inteira, transformou numa exposição e foi, eu digo, a primeira viagem da Júlia, né? Sim. Então, tá ali na... E uma coisa que você falou, que a minha mãe sempre fala também, é de criar os filhos para o mundo. Sim. E ela sempre fala isso. Então, ela me criando com essa ideia de eu vou te criar para o mundo, juntou com essa ideia das viagens. Então, eu acho que me formou muito como pessoa. Então, Sim. tipo, através das viagens, com certeza influenciou 100% em quem eu sou hoje em dia. Porque eu conheci... eu tive contato desde nova com várias culturas diferentes, várias pessoas diferentes. Eu acho que isso é muito, muito essencial, né? Para você, enfim, encarar o mundo mesmo como pessoa, você ter mais tolerância com as coisas. Um olhar diferenciado. Eu acho que fortifica o laço entre mãe e filha, pai e filho, Lógico. entre a família. Você querer que o filho seja seu, eu acho que aquela coisa, quanto mais você prende, vai sair pelos dedos. Você colocar esse filho para o mundo, ele quer voltar para você. Minha mãe mora em Belo Horizonte, eu falo com a minha mãe 3 vezes por dia, é minha melhor amiga, toda vez eu quero estar perto dela, porque ela me deu essa liberdade. A gente sempre foi muito aberto uma com a outra, obviamente, que eu acho que mãe é amiga, mas mãe sempre primeiro é mãe, e hoje que eu sou mãe eu posso falar isso, mas eu acho que ela trouxe tanto essa questão de impulsionar os meus sonhos, e sempre foi muito relacionada à parte de viagem, que eu quero estar sempre mais próxima a ela. Então, essa é um clichê quando fala criar os filhos para o mundo, mas eu acho que é aquele clichê mais verdadeiro que existe. De novo, fortifica os laços entre as famílias, né, Gabi? E, Júlia, como foi crescer nesse ritmo de viagem? Você tem memórias marcantes de infância viajando? Porque sua mãe falou de uma antes da gente começar a gravar. Sim, eu tenho muitas, muitas mesmo. E que nem eu falei, eu acho que todas as vivências, tipo assim, eu não lembro de, né, obviamente, todas as viagens que eu fiz, e principalmente como a gente fez muitas quando eu era pequena, a gente não lembra de tudo, mas elas fazem parte de mim. Eu acho que uma viagem muito marcante foi a nossa viagem para a Indonésia, que eu tinha 8 anos, e para a Tailândia, que eu tinha 10. E eu acho que foi tipo, realmente inexplicável, assim. Foram vivências que são culturas, que nem eu falei, totalmente diferentes. E eu era muito nova. Sim. Muito nova mesmo. Essa foi uma viagem muito... Você lembra das mantas? Muito marcante. Eu lembro das mantas. A gente fez um passeio que a gente entrou num barquinho de um nativo de lá. Ele nem falava inglês, e a gente também, obviamente, não falava a língua dele. Sim. E ele só entrou, tipo, chamando a gente com gestos. E a gente falou, vamos embarcar nessa Ele só dizia, Manta Ponte. Eu dizia ao Rico, bora? Eu falei, não, que bora, gente. Uma criança pequena, um cara que não fala língua nenhuma, um barquinho. Vamos para onde? Não interessa, vamos ver a Manta Ponte. Aí entrou. Exato. Aí, nós entramos no barquinho. A gente andou o quê? 40 minutos num mar muito minutos. louco. Mentira. Sim, aí ele parou no meio do nada e falou, é aqui. Aí ficou apontando assim pro mar. Quando a gente mergulhou, eram dezenas de mantas de, tipo assim, 4, 5, 6 metros enormes. Era que eu chorei de desespero, mas foi uma experiência... Isso eu lembro. Eu lembro, eu tenho a imagem. Eu tenho a imagem das mantas enormes na minha frente. Ui, perdão. Foi inesquecível. É muito legal isso, gente. Vocês lembram, as duas, né? Que momento que vocês perceberam que aquilo estava virando um legado e não só memórias, né? Porque as memórias, elas são para qualquer pessoa que viaja, independente de estar sozinha, com família, enfim, casal. Mas vocês criaram realmente uma comunidade, né, que acompanham vocês. Você, então, com 21 anos, você deve ter pessoa que te acompanha desde quando você tem 8 anos, desde quando você era pequenininha. Quando que teve esse momento de percepção? Olha, a gente realmente está deixando um legado aqui. Tem pessoas que acompanham, a gente vai influenciar a vida dessas pessoas, principalmente das famílias, com certeza, positivamente, né? Quando que teve essa percepção? Então, não teve uma virada de chave, né? Foi uma construção. Mas, Sim. exato, foi uma construção. E a gente anda na rua, a gente vai para os lugares, as pessoas, muita gente para a gente falando que me acompanha desde pequena, que me viu uma bebezinha. Mas teve um momento, assim, que às vezes teve uma viagem X que foi tão marcante, ou teve o início do programa, algum momento que vocês acham, claro que é uma construção, porque vocês não fizeram isso do dia para a noite, mas tem algum momento que vocês acham que, tipo, nossa, aquilo ali foi muito especial, todos são especiais, mas alguma coisa diferente que vocês acham que pode ter marcado mais a construção dessa história?
Eu acho que, então, eu não vejo um momento que marcou de verdade. Eu acho, assim, a televisão foi muito importante. Sim. Na verdade, assim, quando a gente foi convidado pelo Canal Off, Sim. eu percebi, bom, o Canal Sim. Off não é qualquer, Sim. né? E aí surge... Eu acho que... Bom, aí, fomos para o Canal Off, que foi bastante importante. Depois o Canal Uhu falou, não, vem para cá, eu dou um programa só para vocês. Então, assim, a gente viu nesse momento Sim. que o nosso alcance, Sim. que aquele projeto, porque a gente começou o Juju na Trip quando não existia isso. Sim. Né? As pessoas diziam para mim, como você vai sair do Globo Sim. e vai começar a ser louca? Você é Sim. repórter especial. Eu dizia, não, gente, tem vida fora, uma vida muito melhor, que eu quero mostrar para a Júlia, essa vida maravilhosa, e isso vai acontecer. Então, assim, foi muita coragem, mas não existia mercado de influenciador, né? Sim. O Instagram estava começando. Na verdade, quando a gente começou, o Instagram nem existia. Nem tinha. Nem existia. Então, eu acho que a virada de chave realmente foi ver que aquele projeto que diziam que era uma loucura tinha se transformado realmente num programa de TV, estava sendo disputado por canais, Sim. o que é muito interessante, e que depois, a gente andando na rua, as pessoas me diziam, olha, eu larguei meu trabalho porque eu vi o que vocês faziam. Eu fiz essa experiência, eu fui nesse lugar, e aí isso começou a vir numa velocidade, e a quantidade de pessoas parando e falando e mandando mensagens, aí eu acho que sim, eu vi que a gente tinha virado uma chave, e quando começaram a vir as propostas de marcas muito grandes, Sim. por exemplo, a Nissan e outras muito importantes. Sim. E aí eu falei, realmente a gente está nesse ponto que a gente sempre buscou e que disseram para a gente que era uma loucura. E exato. Não é só mais uma diversão ou uma Sim. memória, é um legado, sim. É um legado, é uma construção. Não, e a construção de vocês também, dos laços, de novo, eu vou bater muito nesse ponto. E esse momento de transformação, e eu acho muito interessante quando as pessoas falam que a pessoa XY está querendo fazer um projeto que é audacioso, né? Você sai com uma criança para viajar e sempre os loucos, eles que fazem acontecer. Exato. Porque os normais e os outros, quem tem medo não faz acontecer. Você pode ter certeza que qualquer projeto aí super ambicioso, que deu super certo, com certeza essa pessoa foi chamada de louca lá atrás. Então, isso é muito legal, você conseguir ver isso. E é isso, começou uma coisa pequena, que você se jogou, largou seu emprego, e que realmente é o seu trabalho, e você vê todas essas marcas grandes querendo participar, os canais disputando. Eu acho isso incrível, parabéns. Você parabéns. Uma coisa que eu acho muito legal de falar, que é essa relação de mãe e de Sim. filha. As viagens proporcionaram momentos muito prazerosos, mas muito verdadeiros. E também momentos muito difíceis, né, Ju? Assim, não é perrengue. Claro. Momentos de perigo, momentos Sim. que a gente precisava dar a mão e dizer, calma, que vai passar. Sim. Né? Porque Muitos. começamos a viajar numa época que nem Google Maps tinha, Sim. né? Mares revoltos. Sim. E eu acho que isso criou Tempestades em aviões. Nossa, isso eu não posso nem falar, que eu tenho pânico. uma cumplicidade de que, Sim. Ju, eu tô aqui para quando você precisar Sim. e você tá aqui para quando eu precisar. Exato. E porque eu vejo muito adolescente que não falava a verdade ou que escondia. E a Sim. Júlia e com a gente, né, sempre teve uma relação muito verdadeira. Sim. Sou mãe, coloco limites. Sim, é o que a gente falou. Mas a gente tem uma relação muito verdadeira, né? E muito sem medo. Você sabe que eu tô aqui, né? Tem abertura para sempre. poder falar as coisas. Isso é muito importante. Eu acho que... E eu sei que ela tá lá, tá? Sim. Inclusive, assim, hoje em dia eu falo, Júlia, você gosta dessa? Ela edita. Eu digo, Sim. qual é o seu... Né? A gente trabalha muito junto. Sim, muito legal Uma isso, parceria menina. Conselhos de vida para Júlia. É isso, né? Não, e até emendar nessa questão que você começou a viajar com ela pequena. Hoje ela é uma mulher, ela é adulta. Então, tem um processo ali de transformação de você dividir viagens com essa filha que está crescendo, né? Então, assim, ao longo dos anos, as coisas também vão mudando. Você começou a viajar com uma filha pequena, que hoje em dia ela é uma mulher, você vai vendo as coisas se transformando, né? A personalidade dela se firmando. E aí, antes também, uma programação que era 100% controlada por vocês, pais, você e seu marido. Hoje, com certeza, ela tem muita participação, como você falou na edição do vídeo. Então, isso acaba que vai realmente tendo uma crescente positiva muito legal, né? Então, hoje você também participa, você vai dar um pitaco, vamos nessa viagem, não, vamos fazer esse país, você vai descobrir coisas, você vai ter... É uma visão de uma jovem adulta, né? Hoje a gente está em outra geração, o mundo evoluindo para um outro lugar, e aí você tem essa parceira também, né? Que tem uma outra visão, e vocês se escutarem. Como que é isso para você?
Então, eu, na verdade, desde pequena, sempre fiz muito parte. Então, nunca foi, a Júlia não quer ir, mas nós queremos. Então, dane-se, vamos. Eu acho que eu sempre fiz muito parte, a minha opinião sempre foi muito importante, né? E as minhas vontades. E, hoje em dia, a gente monta a viagem tudo sobre o gosto de cada um e né, da família conjunta. Sim. E aí, eu acho isso muito... Eu nunca muito quis que fosse um importante. roteiro que eu trouxesse pronto, entendeu? Eu sempre falei, vamos fazer juntos. Sim. E eu sempre quis que ela, assim, como a ideia era também educativa, né, e de crescimento, eu sempre falei, Ju, vem aqui, ó. Gosta disso, não gosta disso, quer fazer aquilo, quer fazer... Então, esse roteiro sempre foi feito a 6 mãos. Sim. A gente sempre... o pré sempre foi muito importante. Então, a Júlia nunca foi uma imposição, né? Nunca. E eu acho que isso também foi um pilar muito bom para essa construção de confiança e de carinho também. E de vida, né? Porque você se impõe desde pequena. E não era uma coisa de a vontade, não era isso. Era era o diálogo, a construção, né? E nos momentos assim de discordância, que obviamente existem com qualquer pessoa, como que vocês lidam com isso ali dentro da viagem, talvez fora dela, né? Ou quando vocês estão montando esse roteiro a 6 mãos, obviamente que tem momentos, não quero fazer isso. Como que é esse momento? Eu acho que com muito espaço. Como eu cresci viajando, tive as fases, né? Criança, adolescente e adulta. E cada fase tem a sua, como é que eu posso dizer? O seu quê de diferente, né? Então, quando eu era adolescente, até tipo dessa mudança de adolescente para adulta, as coisas estão muito fortes dentro de mim, de sentimentos, de hormônios, de tudo. E eu sempre senti que eu tive muito espaço para... Ai, gente! Mas muito espaço para entender as coisas dentro de mim, nas viagens, fora da minha rotina, porque eu tenho muito essa questão de rotina. E, né, quando você tá crescendo e tem tudo isso dentro de você tá fora dessa rotina, é muito difícil, né? E aí eu sempre senti que eu tive essa privacidade, de certa forma, né? Espaço e privacidade. Isso, mas o seu pai o Rico sempre desafiou. Eu sempre falei, não, tudo bem. Não, vamos nessa. É verdade. O Rico botou a Júlia com 13 anos para fazer uma trilha de 14 km na Patagônia, debaixo de chuva, neve. No final, ela queria matar. Minha unha caiu nessa. Você vê o quanto que a gente andou. Sim. Quantas horas, gente? O dia inteiro. O dia inteiro. O almoço no meio do caminho era A gente foi para o Tierra. O Tierra é um hotel maravilhoso, o Tierra Patagônia. E aí a guia falou pra gente, essa trilha aqui os pais fazem com os filhos. Mentira. Aí o Rico falou, então bora. Eu falei, não, Rico, 14 km. Gente, é muita coisa. 14 km na Patagônia. Não, vamos né? Eu juro pra você, tinha horas que eu carregava a Júlia, né? A gente xingava. Eu tô passada. 14 quilômetros o dia inteiro. A gente saiu, a gente foi até o Estreito de Magalhães andando. E depois voltou tudo. E a gente não tinha roupa apropriada para ela, a guia emprestou. E o Rico dizendo, vamos embora. Era sempre o Rico, né? A Manta também. Esses desafios que eu... Falo, não deixa, mas é bom ter ele para te desafiar. Bom, ela chegou, voltou, no final ela queria matar, disse que ia enfiar, tem isso gravado, eu vou enfiar uma estaca no seu coração. Não valeu a pena. Valeu ou não valeu? Esse vídeo é muito bom. Valeu, com certeza. É uma história que a gente conta até hoje. Depois sempre vale, mas assim, bem punk. Bem punk. Eu não faria, gente. 14 quilômetros, eu não sei, gente. Nem hoje. Nossa, nem eu adulta. Mas é legal, assim... esses desafios, né? E se seu pai com certeza estava te desafiando, se desse qualquer coisa, ele ia lá e ia dar o jeito dele para fazer, reverter qualquer situação, entendeu? Tinha os guias, né? Tinha os guias também. Gente, o dia inteiro, então, porque 14 quilômetros é muito longe. O dia inteiro. Andando. Frio patagônico. Meu Deus do céu. Olha, surpreendente. E aí você foi criando também autonomia. Eu sei que você falou que sempre participou, mas você foi tendo autonomia também dentro dessas viagens. Você também é uma guia da família, né? Mesmo desde sempre, você sempre também ajudou a guiar esses percursos e os destinos e tudo mais. Isso você já falou, né? Então, você sempre também teve um papel importante
dentro dos lugares que vocês iam visitar, né? Você mostrava para ela, Gabi, você conversava com ela antes, olha, a gente vai para tal lugar e dentro desse lugar a gente vai conhecer essas coisas e tudo mais. Sim, então, eu fazia isso que você falou que você vai fazer com a sua filha, Sim, pega o livrinho, sim. eu fazia isso, Sim. pegava livrinhos, pegava vídeos, Sim. mostrava, e eu fazia, contava histórias do lugar, Sim. para que ela se interessasse muito por... Sim. A gente mergulhava ali naquelas É muito legal isso. músicas. Eu tô fazendo isso agora com a Maria Antônia, que eu pego, né? Ela ama a Marcha e o Urso, ela vê pouca televisão, mas tem uns desenhos assim que ela ama. Aí tem um episódio da Marcha que fala de vários países do mundo, aí tem uma hora que é Paris. Eu falei, olha, tá vendo? É a Torre Eiffel. Também igualzinho assim. Olha, gente, ela já foi para Orlando e já foi para Disney da Califórnia. Então, o Mickey é o Mickey em qualquer lugar do mundo, né? Agora vai abrir em Abu Dhabi, eu já tô doida que vai abrir em Abu Dhabi. Eu sou fã do Mickey. Até hoje, eu acho que eu curto mais que as crianças. E aí eu expliquei para ela, não, que o Mickey tem a casa em Paris, o Mickey tem a casa em Xangai, em Hong Kong, tem várias casas e tudo mais. E lá ele não fala inglês, porque ela já... Lá o Mickey vai falar francês, né? Então, assim... E aí, enfim, o imagináriozinho dela vai crescendo. A gente vai andar de trem, a gente vai fazer, depois a gente vai para o aniversário da tia Lídia, em Portugal. Aí conta, imagina, para uma criança... Não sei se vai assimilando, acho que vai absorvendo alguma coisa. Vai. Olha, Portugal é um outro país que pega o avião muito longe, mas lá eles falam português igual aqui no Brasil. Né? Então, assim, é legal a gente ir plantando isso com os filhos. Né? Então, realmente, vocês são fonte de inspiração. Mas eu já deixei... Tem uma história muito bacana. Esse preparo que você faz é muito importante. A Júlia, quando tinha 2 anos de idade, a gente pegou um carro e foi com ela pelo Nordeste do Brasil. Pegava o mapa e ia parando. E aí, quando chegou em Jericoacoara, ela pegou um febrão de insolação e ficou com 38. Não tinha médico na cidade. Sim. E eu fiquei 2 dias tentando um médico, não consegui. E aí o médico dela falou, Gabriela, dá um antibiótico daqui do Rio. Sim. E eu dei um antibiótico para ela, ela melhorou, mas quando ela melhorou, ela estava gaga. Por isso de você preparar para a viagem é importante. Eu falei, Rico, ela tá gaga, meu Deus, ela não para. Aí eu liguei para a escola, e a escola falou, ó, ela está no início da fala, isso é um processo de assimilação de rotina, começa a falar da rotina, começa a falar da viagem para ela, porque imagina, eu tinha que voltar tudo. Sim. Começa a falar da viagem para ela, que ela vai melhorar. E ela foi melhorando aos poucos, e assim que chegou em casa, ela voltou a falar normal. Normal. Então, isso eu aprendi também, que é muito importante quando você viaja com os filhos, que é esse preparo, porque faz com que ela... Porque é muito bom você tirar da rotina, mas até que ponto, Sim. entendeu? Então, faz com que ela saia da rotina, mas que nem você falou, com um pouco de segurança. E a farmacinha, né? Que também... A farmacinha. Nossa, a farmacinha, eu sempre levo tudo antibiótico. Porque, A gente também. Semana passada, foi, né, assim, e agora, né, tem até que ter o pedido, até para viajar. Eu nunca viajei com pedido médico. Sempre, obviamente, a pediatra dela passava o pedido médico, eu comprava e levava na mala de mão, que é muito importante também, porque os remédios estão ali, qualquer coisa, se a mala for desviada. Mas agora a gente tem visto problemas de remédios entrando nos Estados Unidos, na Europa. Sabia. Agora teve uma Miss Brasil que foi deportada dos Estados Unidos e o visto cancelado porque ela estava com tramal, e tramal tem opioide, e não é legalizado. Mas, assim, com certeza ela não sabia, porque ninguém vai entrar com remédio que não sabe que é legalizado. Então, aquilo me deu... Fiquei tão assim que eu falei, não, eu quero receita de tudo e eu vou levar receita, né? Eu acho que os Estados Unidos está pior agora que a Europa, mas agora eu quero receita de tudo para qualquer lugar que eu vou. Gente, eu não sabia. Você sabe que também não. Novalgina não tem lá, né? Leva a receita de Exato. Novalgina. Não, assim, os Estados Unidos ainda é pior ainda, mas você imagina, a gente em outro país... Não tem, assim, tem que ter um antibiótico, tem que ter o soro, tem que ter tudo. Então, você tinha o antibiótico lá em Jericoacoara, né? Muito legal mesmo. E uma coisa bem interessante, assim, a Júlia, desde da barriga, ela viaja. Vocês começaram com um programa na televisão, ela tinha já 8 anos? Isso. Com 8 anos. E como vocês se lidam com a exposição familiar nas redes sociais? Já houve conflito? Com certeza, eu tenho certeza que já tiveram aprendizados importantes, né, ao longo do caminho. Mas como que vocês lidam com essa exposição hoje das redes sociais familiar? Então, a gente não
expõe a nossa vida privada. Sim. Então, eu acho que isso é um grande avanço, isso muda bastante. A gente expõe, né, obviamente, o nosso dia a dia nas viagens, mas a nossa vida privada aqui no Rio mesmo, que é a nossa casa sempre foi, a gente não expõe. Então, eu acho que isso traz uma privacidade muito boa, né? E também, por exemplo, às vezes eu não gosto de aparecer muito, às vezes eu fico meio tímida, ou eu não estou num bom dia, e aí eu não apareço, e também que nem eu falei, eu tenho essa Sim, esse essa liberdade, espaço, claro, essa liberdade, super importante. claro. Mas a gente não expõe muito, né? A gente entende vida que quem privada está mesmo. ali gosta da gente, por isso Sim. é ali, sabe que ali é uma história verdadeira e eles sempre falam isso, porque é muito espontâneo, mas que estão ali pelas viagens. Eu Sim. tento fazer isso. A gente é um Instagram de viagem, é uma família viajando. Uma família viajando. Mas eu tento não eu tento manter alguma privacidade. Então, Sim. a gente não fala da nossa vida, não mostra o dia a dia. Sim. A gente passa o maior tempo da vida viajando, então acaba mostrando ali, mas é mais estamos aqui, é esse o lugar, Júlia está gostando, Rico não está, mas Sim. não entra na nossa privacidade. Sim. Bacana. Legal, né? Hoje em dia é importante aí, com infinitos problemas de saúde mental, de exposição, principalmente para uma geração da idade mais da Júlia, né? Que a gente tem visto um crescimento assustador aí, de crianças com problemas depressivos e desenvolvendo diversas questões de saúde mental, né? Eu vejo isso na escola, na escola nova que minha filha foi, a primeira coisa foi tipo, não pode foto, não sei o que, não pode isso, pode aquilo. Obviamente, eu não vou sair tirando foto de outra criança. E aí, o motivo da diretora ter chegado para ter esse papo com a gente essa coisa de inteligência artificial, que é incrível, que é maravilhoso, mas também pode ter um lado muito maquiavélico, sim, com crianças, com pedofilia, com muita coisa muito séria, né, que eu ainda acho pouco falado. Então, é muito bacana e muito importante ter essa noção, porque hoje tem muitos influenciadores, tem algumas em específico que eu tenho até um ranço, porque usam os filhos e as filhas e você não sabe se essa criança que tem hoje 2, 3, 4 anos... Lá, com 16, elas não escolheram ter essa exposição. Sim. Né? Então, assim, é muito legal você ter esse espaço, seus pais terem começado esse projeto. A minha opinião pessoal, isso, tá? Porque, obviamente, que cada um sabe o que faz, mas eu acho um absurdo, Isis, os pais que expõem, porque tem gente que grava a criança 24 horas, a criança vira um produto daquele Instagram, não sei o que está perdendo engajamento, o que está acontecendo. Só que lá na frente isso pode ser muito dolorido para essa criança. E, obviamente, que o pai vai ser afetado e vai ser dolorido para o pai, porque nenhum pai quer ver o filho exposto. Então, muito bacana ela ter o espaço dela, você saber separar. E, assim, se ela quiser depois ter o Instagram, ter a rede social dela, que ela vai se expor, e ela vai fazer essa escolha sozinha enquanto adulta, né? Não uma coisa que, desde de pequena, está ali... tirando o foco, que é o projeto Em Família das Viagens, e porque tem muita gente que perde no caminho, vocês devem ver isso. Sim. E começa a botar muito lado pessoal, por causa de engajamento, ou por causa até de um grande patrocínio, e aí vai usar o filho, a imagem. E hoje a gente vê coisas graves desenvolvendo. Quando a gente começou a TV, o Pedro, que era o nosso diretor, ele dizia, eu quero mais a Juju. E a Juju era nova, tinha, né, na fase do Pedro, você tinha o quê? Uns 13, 12, 13, 14. E ela não se sentia confortável. Sim. Dizia, Pedro, não. Sim. Não. Está respeitando o que ela quer. Né? Que a gente, aí ele entendia, tá bom, não. Tudo bem, estou só tentando, que é legal. Sim. Ela teve suas fases lá de vergonha, né? Normal. E aí foi desenvolvendo. Não, normal. Outro dia eu levei minha filha para fazer um negocinho de mão para uma amiga minha que é produtora. E ela tinha que empurrar um prato e voltar, empurrar um prato e voltar e falar um negócio. Mas ela nem aparecia, era só. E aí aquela coisa de grave, não sei o quê, que era só empurrar um prato. Teve um momento que ela, tipo, não quero, não vou mais fazer. Ela tem 3 anos. E aí tudo bem, vocês vão ter que se virar com o que tem aí. Isso é muito importante. Porque, de novo, essa geração que está vindo aí, eu acho que eu fui a última geração que teve a vida mais analógica, porque agora é bem complicado. E hoje, Júlia, você sente que esse estilo de vida moldou a pessoa que você é hoje? Com certeza. Em qual sentido? Sim, com certeza. Eu acho que nem eu disse anteriormente, né? Eu, tendo contato com muitas culturas diferentes, eu acho que eu sou uma pessoa muito... Eu acho não, né? Eu sou uma pessoa muito tolerante com tudo. E as dificuldades que a gente enfrentou nas viagens, né? Que a gente falou, não são só 1000 maravilhas, a gente também já passou por vários perrengues.
me fortaleceu muito internamente, né? Para encarar as dificuldades da vida e ver que as coisas também... Sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que encarar com mais força, tanto interna quanto externa. E de ver fora da bolha, né? Que eu acho que isso é muito certeza. legal também, porque você ter essa visão de ter mais tolerância, que você... Eu acredito também de destinos super não convencionais, né? Que vocês, enfim, vão e viajam desde quando você é muito pequena. Imagina a Indonésia, a Patagônia, 14 quilômetros. Tudo isso faz com que você crie essa resiliência que talvez o seu pai ali te impulsionando a esse desafio, te molde essa pessoa a ser mais tolerante, a você enxergar o próximo de uma maneira diferente, que eu acho que também hoje, nessa geração, é o que está faltando cada vez mais, né? Então, muito bacana isso. Sim, e sair muito da minha zona de conforto também, né? E eu acho que também tem a coisa de você ver que o mundo, nas viagens você consegue perceber que o mundo não tem fronteira. Sim. A gente estava na Antártica, Sim. né? E os pinguins e leões marinhos estavam morrendo em massa por conta da gripe aviária. Então, a gente percebeu que o que a gente faz aqui, o que você come, o que você bota na sua mesa... Vai impactar lá. Vai impactar no começo do mundo. Sim. Então, o mundo não tem fronteiras e a gente precisa ter essa percepção em cada ato. A Júlia tem muito disso. E, ao mesmo tempo, cada pedacinho do mundo é de um jeito. E então, ele não tem fronteira, mas, ao mesmo tempo, tudo é muito peculiar. Sim. Tudo tem que ser muito respeitado. Sim. Então, ele é uma coisa só, mas tem as suas diferenças. Sim. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu vejo essa percepção da Júlia ela é vegana. Ai, que legal. Sim, eu sou. Nunca comi nada de... Hoje em dia sou vegana, mas nunca também comi carne, peixe, frango, Desde nada. pequena? Desde pequena. Mas por interesse dela? Eu sou vegetariana. Lá em casa nunca entrou carne e tal. Sim. O Rico come queijo. A gente de vez em quando... Mas é a dela mesmo, que se ela quiser, ela come. Mas eu acho que é muito essa percepção. Quando ela era pequena, você não lembra disso, mas o cara saiu de Noronha com um monte de peixe no anzol, ela falou, eu prefiro eles dentro d'água. Então, eu acho que de alguma forma, molda também essa relação com o planeta, sabe? Com certeza. Meu sonho, pelo menos vegetariana, é muito cultural. E eu gosto bastante de carne, mas eu acho que o movimento da indústria em si, né, não é só o comer o animal. Eu acho que isso foi massificando pela indústria, porque antigamente faz parte do ciclo da vida. Igual você está na África, o leão mata a zebra, que não sei o quê. Mas eu acho que hoje o que peca muito dentro desse movimento que faz aquecimento global e o pinguim morrer na Antártida e tudo mais é a maneira como isso é feito. Desmatamento e tudo mais. Então, isso é triste. Eu tenho uma amiga que é super carnívora, o marido dela também, e o filho dela, de pequeno, nunca comeu. Ele é vegetariano, ele não é vegano. Quero brava, ele tem 4 anos, 5 agora vai fazer, e ele falava, eu não quero bicho morto. Uma loucura, porque não foi ensinado a ele. Sim. Muito doido, né? Que legal, gente. Por isso que eu perguntei dele, e os dois comem, fazem churrasco. E ele, desde pequenininho, ele nunca teve interesse e já tinha um entendimento que aquilo era um bicho e tudo mais. Sim. Eu acredito que tem um movimento também muito forte, né, crescendo, dessa conscientização, até da segunda sem carne para quem come carne, das pessoas terem um entendimento de como esse processo acontece, para que ela tenha pelo menos a consciência, beleza, eu estou escolhendo fazer desse jeito, uma consciência mais global, que a gente estava conversando em outro episódio, das pessoas também, dos hotéis e das pessoas, não só da parte de alimentação, da parte de sustentabilidade. Sim. Eu acho que o ser humano está ficando um pouco mais consciente. Né? E assim a gente espera, porque senão a gente vai fretar daqui a pouco, né? Sim, e as viagens ajudam muito nisso. Além da gente ter visto os pinguins e os leões marinhos morrendo... eu ia sofrer muito. Eu chorei. Foi muito... Foi muito doloroso. Da nossa vida e eu queria... Era um lugar que era uma colônia com 3 milhões de... Eu pesquiso esse lugar, 3 milhões de pinguins. E eu sofro. E a gente não pôde desembarcar porque estava com a gripe aviária. E eu olhava e dizia, gente, como esses bichinhos estão... Como eu posso ajudar? Sofre, né? Sim. É muito triste. Eu também falo que quando eu aposentar um dia, eu tenho muita vontade de trabalhar com... fazer resgate de animal, né? Sim, por isso que a coisa de ser vegetariana sempre foi uma coisa... É um desejo, quem sabe um dia eu consiga. Do meu lado, tem que ser um esforço muito grande, porque eu realmente gosto de carne, mas é uma coisa muito cultural para dentro da minha realidade.
Mas qualquer bicho sofrendo, qualquer um bichinho, um gatinho, um pinguim, um passarinho. Outro dia eu resgatei um beija-flor que caiu lá na minha casa, no meu apartamento, e eu tenho 3 gatos, então não sei como ele... 7. 7? Ah, então vocês são gateiras. Somos. Eu tenho 3 gatos, eu não sei como meus gatos não mataram aquele beija-flor. Eu sei que eu acordei de madrugada e aquela loucura dos gatos. E o beija-flor, né, que consegue ficar mais tempo, ele já estava cansado. Eu tentei jogar ele para fora da janela, ele não conseguiu, era bebê. Peguei o beija-flor, enfiei na caixa de sapato. No dia seguinte, eu comprei o néctar, alimentei ele na mão, mostrei para minha filha. E a prefeitura tem um trabalho muito bacana, que eles vieram pegar ele lá na minha casa. Que bom. Sim. Assim, eu resgatei um beija-flor. Então, assim, eu sofro com essa coisa dos animais. Sim. Tipo, já teve uma... Falei, nossa, eu fiz uma coisa... Exato. Eu fiquei tão feliz, assim. Eu acho que são essas pequenas ações. Como sua filha viu isso? Ela viu e ela queria pegar, ela queria fazer. Foi um perrengue ali com aqueles gatos. Eu só quero que eu fiquei curiosa. Qual foi a outra que você ia falar? Ah, é verdade. Que a nossa última parada antes da gente chegar na Antártida, a gente... Eu não lembro o nome exatamente, mas fizemos uma trilha numa ilha e a gente tirou o casaco porque estava calor. Tipo, muito perto da Antártida, estava calor. E aí foi uma coisa que a gente sentiu também, né? Sim, você vê esse movimento, vocês que viajam muito, a gente vê no Rio de Janeiro a loucura que está. Cada ano mais quente e também chover. Eu morei na Califórnia há muitos anos e eu fiquei 7 anos lá e eu nunca chovia, porque ela é meio deserto, né? É deserto. E nunca chovia. E esse ano chovendo granizo e nevando, que é uma loucura, porque não faz parte ali daquele negócio. Com certeza, eu quero saber de vocês também os relatos das famílias que mudaram a forma de viajar depois que acompanham vocês. Assim, como são esses relatos que chegam até vocês? Como são? Como elas chegam e falam assim, olha, eu vi vocês e eu tive essa ideia de ir para essa viagem. Ou então de estar mais junto com a família mesmo. Sim. Eu me sinto, assim, quando eu escuto, eu me sinto muito realizada, né? É muito legal. As pessoas vêm pra gente e falam, olha, eu fiz aquela viagem, eu conheci um lugar que eu jamais achei que eu fosse conhecer. Eu descobri a Sardenha, a Flórida que eu nunca imaginei. E mudei minha vida. Eu já escutei muita gente falando, mudei a minha vida. Olha que lindo. Mudei a minha vida. Eu digo, eu não tinha noção que a gente podia impactar as pessoas. Eu não tinha noção. E a quantidade de gente que vem me pedir ajuda para como você fez. E aí, eu tenho, para mim, isso para mim é uma... Eu preciso falar. Eu tenho prazer em ensinar. Quando as pessoas me procuram, eu não ignoro quem me procura ali. Porque eu vejo, cara, se a pessoa está pedindo ajuda para isso, é porque é importante para a vida dela. E isso é muito legal. A gente recebe esses relatos, né? Mudei minha vida, para mim, às vezes eu tenho vontade de chorar. Eu digo, que lindo. É lindo, não? E você saber que você está impactando a vida de uma pessoa, igual eu falei, um beija-flor, uma pessoa. Quando você toca qualquer pessoa, isso já... Eu acho que é uma grande realização, né? De novo, daquele projeto lá atrás, que era um projeto seu sonho. E hoje você está transformando vidas e transformando pessoas. Isso, para mim, não tem preço. É o que eu falo. É melhor que qualquer patrocínio. O que não pode faltar na mala de vocês, mesmo independente do destino? Os meus produtos de cabelo. Para mim, um protetor solar e uma Havaiana. Uma Havaiana e protetor solar. E os meus produtos de cabelo. Seu cabelo é lindo, então é bom não esquecer mesmo. Quando a gente foi para San Blas agora, eu falei, e aí, Júlia, vai para San Blas? Porque vão ser 6 dias no barco. A água não deve ser tão legal, a água do barco, a água doce. Né? Aí eu confesso que eu fiquei, caraca, será que eu vou 6 dias tomando banho de água salobra? Mas aí eu fui, era água doce. Melhor do que a do Rio de Janeiro. Foi muito melhor. Uma das melhores viagens que a gente já fez. Tem alguma viagem muito marcante? Assim, claro que todas são, mas tem alguma coisa muito especial, muito marcante? 1 ou 2 destinos? A Antártida, com certeza. Acho que é autoexplicativo. E essa viagem de San Blas também foi muito especial. Que a gente passou 6 noites num catamarã. Lá em San Blas, né, que é um arquipélago de 365 ilhas. E aí a gente dormia na... Cara, nossa, foi realmente muito inexplicável. Foi a primeira viagem que eu saí e eu chorei de emoção. Foi muito especial. Antártida é viajar, não é para o fim do mundo, não. É o começo. Foi muito, muito... Você chega lá, é selvagem. O homem não chegou.
é muito. São as baleias pulando, focas, milhares, milhões de pinguins. Então, ela realmente foi muito marcante. Sim. Atravessar o Drake, foi uma coisa incrível. E San Blas, eu concordo também. É um território Guna Yala. Ele é gerido pelos índios. Sim. E ele poderia ser uma Maldivas, mas ele não tem um hotel, ele não tem um resort, porque os índios não deixam construir. É bem preservado. É completamente preservado. E é isso, a gente está junto ali naquele barco, naquele Sim. catamarã, acordando e dormindo com as estrelas. É uma coisa linda. Foi maravilhoso. Foi. E, assim, vocês dividem os papéis durante a viagem, ou todo mundo organiza tudo, todo mundo decide o roteiro junto, a documentação todo mundo faz realmente tudo junto, ou às vezes vocês dividem os papéis aí dentro dessa organização? A gente... Todo mundo mexe um pouco com as tudo. coisas. Eu acho que na volta da viagem, nós duas focamos mais nos conteúdos, em escrever, em editar, em pensar. Antes da viagem também, a gente sempre pensa em alguns roteiros, né, para os vídeos. E a minha mãe monta, mas ela é melhor nisso, em montar a viagem de fato, mas é tudo... O Rico cuida dos documentos, porque se ele não for, a gente volta sem os passaportes. Sim. A gente já viajamos nós duas, voltamos sem passaporte. As duas. As duas. Sério? Se não tiver o Rico, o negócio dele, sem os 2 passaportes e sem os cartões de crédito. Gente. A gente foi juntas para Nova York e perdeu tudo, né? Foi Sim. O passaporte ficou no bolso do avião. Por isso que a gente conseguiu chegar. A gente esqueceu na última conexão. A gente já estava morta, né? Sim. Botou ali na frente e deixou lá. Deixou. Faz parte até dos perrengues da experiência e vocês trazendo essas memórias de novo, né? Se vocês tivessem que montar um roteiro perfeito em família, com tudo que vocês acreditam, como seria? Com certeza um lugar de praia. Com certeza um lugar de praia. Não e eu sei. acho... Não... É isso que eu gosto. Não Ai, sei. não. Pra mim, Tá com vendo? certeza, um lugar de praia e um lugar que a gente tem um contato muito forte com as pessoas e com a cultura. Tipo, a Ásia. Pessoas, sim, mas assim, praia, sim, mas um vilarejo, uma cidadezinha pequena, uma água doce esmeralda, pronto, é isso. Ela é bem Entendi. fã de vilarejos em pequenininho. Legal, tá vendo? Então, é isso que eu gosto disso, porque a gente somos diferentes, somos seres únicos. Tá faltando isso. Se eu Agora, falar- se o Rico estivesse aqui, ele ia dizer, não, cidade, vilarejo, não. Então, tá vendo? Isso é muito legal, por isso que na hora de montar também... às vezes a pessoa, não estou na vibe nesse momento de fazer isso, como você pensou em não ir para o barco por causa da água. Então, assim, esses momentos existem para todo mundo. Não, esse dia ela falou, na hora que estava indo para o aeroporto, como é que pode ter falado uma coisa dessa? Sim. Ai, tô sem saco de ir. Eu falei, fica, pode ficar, não precisa ir. Sim. Ainda bem Não que eu precisa fui. ir, você Então, pode... é isso. É muito Foi mesmo. legal. Eu falei, pode ficar. Não, eu vou. Foi de bico, né, Eu cara? fui de bico. Mas chegou lá, chorou, porque Chegou falou que lá, chorou, tá vendo? Chorou. É isso. E eu acho que esses momentos, quando você vai sem expectativa, que tem lugares que você vai com a expectativa lá em cima, eu aprendi a setar muito minhas expectativas. Quando você vai com a expectativa baixa, 100, é muito bom quando te surpreende muito, assim, né? E quando você vai com ela altíssima, aquele lugar... Né? Todo lugar é diferente, vai ter um aprendizado, é especial da sua maneira, mas obviamente que tem gostos e gostos. Eu sou uma pessoa que eu sou mais urbana, eu gosto de praia, mas eu gosto de gente, assim, aquele lugar que não tem ninguém, já não é muito mais a minha vibe. É bom você estar nesse lugar 2 dias. É isso. Aí depois você precisa de gente do É vilarejo, isso. de um restaurante gostoso. Um A gente restaurante. gosta muito de Passear na cidade também. rua, Eu gosto de né? hotel, eu gosto de cama, de ar-condicionado. É. Pode estar nevando, eu ligo o ar-condicionado, entendeu? Exato. Então, assim... É bom você estar ali na casa da tia Maria, eu amo da Dona Maria, mas aí é bom também você chegar e ter o seu... Eu gosto do equilíbrio. legal, e falar, eu quero um room service. Eu Um adoro. cappuccino. Uma água quente. Um Mas, assim, já travesseiro com campei. lavanda. Mas eu já acampei, já fiz várias coisas que hoje não é muito mais, a gente vai mudando, né? Você Com a tem minha que acampar. filha, não. Com a Você minha tem que filha acampar, também, não. Júlia. Eu nunca acampei. Com a minha filha também, eu acho que não. Mas eu acho que o roteiro perfeito também, ele é muito do momento, né? Igual a Sim. gente acabou de falar aqui agora. certeza. Então, hoje para mim, eu prefiro, tipo assim, eu vou para Paris, adoro. Mas já tive muito esses momentos. Há 2 ou 3 anos atrás, eu ia para Bali com meu marido, ele falou, ele já foi para lá várias vezes, ele falou, você não vai funcionar com Bali. Falei, por quê, gente? Eu fui para Tailândia, eu amei a Tailândia, eu conheço alguns lugares lá, Camboja, eu acho incrível.
né? Mas ele falou, não, é melhor a gente mudar o destino. Eu escutei ele, a gente foi para Viena, Salzburg foi para Munique, que eu não conhecia na Alemanha, então foi uma viagem bem bacana. Mas Bali está no meu roteiro, que eu não conheço. Lindo. Vai. Bali está no meu roteiro. Vai. Você sabe que quando eu fui para Bali, eu falei, vou, não vou, vou, não vou. Cada um que eu falava, você vai odiar, você vai amar, você vai odiar. É isso. Eu falei, eu vou. Isso. Não, tem que ir. Foi transformador. É isso. Lindo. Não sei como é hoje em dia, mas vai. Sim. Até porque a viagem é aquilo, você tem que ir para gostar ou não. Exato, exato. Gostou, não tem Vocês já problema. foram para a Índia juntos? Não, queremos. É um sonho que ela fala desde quando eu era muito Eu, pequena. Ai, que susto. eu viajo assim porque a minha mãe é antropóloga. Ah, e a legal. minha mãe, bom, se eu tenho 50, quando eu tinha 20, 15, a minha mãe já viajava. E quando eu tinha 15, ela foi sozinha para a Índia, para você ter uma ideia. E passou 40 dias na Índia. Ela atravessou o Nilo. Lá atrás. Lá Tá bem atrás. diferente do... Então, desde que eu tenho 18 anos, que a minha mãe chegou da Índia com aqueles panos, aquelas cores, aquelas fotos, aqueles cheiros, eu falei... sonho. Não sei por que a gente ainda não foi. Porque as coisas acontecem no seu devido. Sim. Não, porque é um destino interessante também, que tem uma busca, tem crescido essa busca à Índia, Arábia Saudita, que a gente também falou um pouco agora, que abriu para o turismo há pouco tempo e tem tido uma crescente muito grande aí. Eu não conheço Dubai, estou indo agora depois para Dubai. Então, assim, viajar, eu acho que é a coisa mais rica, né? Como eu falei também, você tem sua mãe antropóloga que trouxe com certeza, plantou alguma coisa muito forte ali dentro do seu coração, que você teve algo ali dentro de você que fez você largar tudo, seu emprego, para fazer esse projeto com sua família, que hoje é um trabalho, é uma empresa, né? Não deixa de ser. Tem esse legado aí de quase 500 mil de pessoas que acompanham. Eu quero muito trazer minha filha para dentro desse universo, para com que ela tenha uma cabeça boa, uma adulta de 21 anos, que é um jovem, né, recém-adulto, aí, virada essa página aí para adulto, que tem uma cabeça boa, né, igual ela tem, pelo pouco que, assim, que eu a conheci, que a gente conversou, mas dá para perceber sobre tolerância, sobre consciência. Eu acho que esse universo de conhecer o mundo, ele é extremamente importante para essa formação dessa pessoa, que no final do dia, lá na frente, são eles que vão... É um outro clichê, mas são os jovens que vão transformar esse mundo aí que a gente tem hoje. Então, parabéns, meninas. Parabéns também. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu acho que a gente vai ter que gravar outro momento com o pai, certeza. porque eu quero escutar as histórias dele. Isso é sensacional. Gente, eu quero certeza. escutar a história dele. Foi um prazer ter vocês aqui. Parabéns pela mulher que você se tornou. Parabéns por ser audaciosa, né? Porque são poucas pessoas que realmente têm a coragem. E aí, lá na frente, se arrepende. Eu deveria ter feito. Eu sempre falo, eu me arrependo do que eu não fiz. Às vezes, você faz uma burrada, não sei o quê, mas é aprendizado, vida que segue. Né? Você se arrepender do que você não fez, eu acho que é pior do que você fez. Também então, né? Eu sou dessas. certeza. Então, parabéns por ter transformado esse projeto numa empresa e numa coisa tão grande que hoje transforma pessoas, inspira pessoas, vocês duas e o pai que não está aqui. Muito obrigada pela atenção, por terem aceitado o convite. Foi um prazer conversar com vocês, meninas. E eu agradeço, gente, adorei. Que bom, que bom. Gente, não deixe de acompanhar esse episódio incrível no Pode Viajar Comigo, Juju na Trip, com a Gabi Temer e Júlia Temer, para vocês. Um beijo e até a próxima.